Muito boa noite, bem-vindos ao programa Data Vénia com o Dr. Paulo Ferrinho. Hoje cabe-me só nós dois estarmos aqui no estúdio, mas é um prazer enorme porque este é o verdadeiro Data Vénia. Bem-vindo, Paulo. Não, todos são verdadeiros. Este é o formato original em que nós os dois nos encontramos e temos a oportunidade de falar com os nossos telespectadores de temas interessantes que estejam na ordem do dia, na espuma do dia, que nos permitam também, de alguma forma, simplificar esta linguagem. Sobretudo o tema que hoje nós preparamos, que vais dizer, que está completamente na berra e que acho que está a ser pegado de uma forma que devia ser pelos candidatos. E eu aproveito para dizer que nós vamos ter candidatos à presença da República aqui. Estamos só à espera que afinem as agendas, mas todos para já foram simpáticos, excepto a candidatura da Ana Gomes e ainda do Marisa Matias. Marisa Matias, sim, que ainda não temos confirmação, mas esperemos que ainda a venhamos a ter. Mas todos são convidados. Claro, e se calhar para falarmos mais até da parte região. Mas hoje, voltando ao tema, queres falar sobre a Constituição Portuguesa e o Presidente da República, não é? Exatamente, Paulo. Estamos numa altura da campanha eleitoral. Vamos também receber os candidatos ao Data Vénia e falar sobre as competências do Presidente. Nada melhor para antever esses programas do que explicar o que é a Constituição, como é que ela está construída e os poderes do Presidente da República. Para quê? Para que quando recebermos os candidatos no Novo Canal e no Data Vénia, possamos falar com eles sobre esta estrutura, sobre as competências que o Presidente da República tem configuradas na Constituição da República Portuguesa para todo o vasto auditório da Nova Canal perceber o que é que o Presidente pode fazer e, sobretudo, aquilo que ele não pode fazer. Que nesta campanha eleitoral e nos debates temos assistido nas televisões, e foram muitos os debates que temos assim na televisão, fala-se de tudo, menos de poderes do Presidente. Não é? E é importante saber. Exatamente. Portanto, estamos a falar que a nossa Constituição Portuguesa permite que é um sistema semipresencial. Exatamente, é isso que eu vou explicar. Quer dizer que a Constituição da República Portuguesa foi aprovada pelo decreto de 10 de abril de 1976. E são fundadores ainda desta Constituição da República Portuguesa de 1966 um candidato, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, fez parte da Assembleia Constituinte, e o deputado Jerónimo de Sousa, que é o secretário-geral do PCP. Portanto, os dois têm assinatura neste documento, portanto, nada mais do que o professor Marcelo... O Jerónimo de Sousa... Exatamente, era um deputado muito jovem, um deputado operário, e que teve uma participação direta na elaboração e na discussão ideológica e também normativa desta Constituição. Portanto, fica já esta questão. O que é a Constituição? Que às vezes as pessoas não percebem muito bem. A Constituição tem uma particularidade, além de ser a magna lei portuguesa, a lei que prevalece sobre todas as outras, serve para uma coisa que as pessoas não percebem e que pouca gente fala sobre ela. Serve para limitar, Paulo, e os senhores espectadores têm que perceber isto, limitar o poder da intervenção do Estado. Essa é a grande... Para garantir os direitos humanos. Para garantir os direitos, liberdades das pessoas, dos cidadãos portugueses, haver um limite. É que é o Estado de Direito Democrático. O que é o Estado de Direito Democrático? Não é mais do que o Estado ter que obedecer a um conjunto de normas pré-escritas que balizam, que dizem até onde é legítimo o Estado a intervir na sociedade. Portanto, é um documento que visa regular a vida de uma comunidade política, de modo a que o poder que nela se exerça, que é o poder que é tripartido, legislativo, executivo e judicial, portanto, são os poderes tripartidos, que seja um poder limitado pelas suas próprias normas, daí chamar-se Estado de Direito. Portanto, a Constituição, aquilo que diz assim, não se pode fazer mais do que aquilo que está aí escrito. E daí a questão do estado de emergência, está configurado na Constituição, daí não se poder alterar a Constituição em estado de emergência. É um limite. Se não houvesse este limite constitucional, podíamos alterar à vontade. Portanto, tem mas não seria, se calhar, um Estado... Não podíamos também... Não, a lei, a própria Constituição tem um artigo que diz assim: durante a vigência do estado de emergência e estado de sítio, não é possível alterar a Constituição. Portanto, todos os candidatos que têm a alteração da Constituição para adiar as eleições, não é possível. Ponto final. É isso.
Ponto final. E aí morre o assunto. Porquê? Morre o assunto porque o Estado, a Constituição, é um limite da atuação do próprio Estado. Se a Constituição diz que não se pode mudar em estado de emergência ou estado de sítio, ou que precisa de um conjunto de dias, que também está escrita, para fazer uma revisão constitucional obrigatória, 2/3, porque não é uma ordinária, era extraordinária. Mas às vezes portanto, acabou. Às vezes a população ou os cidadãos têm dificuldades em perceber. O que é que custa adiar as eleições? O que é que custa? Custa que a Constituição não permite. Portanto, o Estado de Direito diz esta lei que o Estado tem esta baliza, esta latitude de intervenção na vida social, que é balizada pela lei. Se a lei diz que só pode ir até ao Porto, quer dizer que mesmo queira ir até Aveiro já não pode, porque já não pode passar do Porto. É essa questão que é o limite. O que é que define a Constituição? A estrutura, que é o povo, o território e o poder político, é a estrutura da Constituição, tem os fins, a segurança, a justiça e o bem-estar, e é tudo organizado à volta disto. As funções do Estado, a política legislativa, judicial e administrativa, como eu disse, a organização, que é económica, social e política, a titularidade, que é os órgãos, o Presidente da República, a Assembleia da República e o Governo, os órgãos, e os tribunais, que são órgãos de soberania, são estes 4, o exercício, que é o exercício de poder, que é através do processo de fazer leis, que a Assembleia da República faz leis, e o Governo faz decretos-leis, estão exatamente ao mesmo nível. E os decretos regulamentares, pronto, que também é do Governo. Mas os decretos-leis têm que ser sempre aprovados? Não. Há matérias que são da competência própria do Governo e há matérias que são partilhadas, que são competências próprias da Assembleia da República, outras são competências próprias do Governo, e depois ainda há competências relativas da Assembleia da República, que são as leis de autorização legislativa, que é o Governo pede à Assembleia da República que lhe dê uma autorização, que lhe passe uma autorização para legislar sobre determinado assunto que está na competência relativa da Assembleia da República. Tem a ver também com o controle do poder político, que é, por exemplo, a ter-se constituído um Tribunal Constitucional para fazer a própria fiscalização, seja preventiva ou sucessiva, seja abstrata ou concreta, por isso não vamos adiantar muito, das próprias leis que são produzidas, e também a questão dos tribunais comuns e um órgão que pouca gente dá pouco relevo, mas tem um poder preponderante também pela Constituição da República Portuguesa e na intervenção social, que é a Provedoria de Justiça. Que um dos poderes até pedir a fiscalização abstrata das próprias leis, da inconstitucionalidade abstrata das próprias leis. Pronto. Basicamente é esta questão. Divide-se em duas partes, que é os direitos e deveres fundamentais, que é a primeira parte, depois a parte da organização do poder político, a forma como se estabelece, as eleições do Governo, da Assembleia da República e do Presidente da República. Tem como duas balizas importantes, que é uma Constituição compromissória, que é de compromisso. Isto é, tentou juntar na Assembleia Constituinte de 1975 que os partidos políticos representados houvesse um compromisso, um consenso para aquilo que era estruturante para a vida portuguesa, portanto, por isso é que se chama compromissória, e também rígida. Porquê? Porque fixa limites à revisão constitucional. Um dos limites é haver revisões, um limite da revisão material, quer dizer que há determinado tipo de pressupostos que não são possíveis de serem revistos. Portanto, uma das coisas que colide muito, por exemplo, com as propostas que tem apresentado o candidato André Ventura e ter na sua proposta de revisão constitucional acabar com os limites materiais da revisão da Constituição, porque ele sabe que quase todas as propostas que ele faz vai bater nesses limites materiais da revisão. Portanto, tem que destruir esse artigo para que depois todas as ideias, por exemplo, a castração química ofende a questão da dignidade humana e a questão da ofensa da atividade física. Se não houver o deputado André Ventura não conseguir acabar com os limites da revisão material que estão na Constituição, e nunca, jamais, como dizia um ministro muito conhecido, de alguns anos, jamais ele conseguirá mudar a Constituição. Mas se tivermos a oportunidade de falar com o deputado André Ventura e o candidato André Ventura, certamente podemos balizar esta questão. E depois tem a questão de ter os elementos materiais, que é a justiça, a dignidade humana e a igualdade, portanto, é aquilo que avisa a nossa Constituição, a proteção destes 3 grandes valores. Depois há os elementos formais, que é aquilo que tem que ser respeitado de uma forma programática, que é a questão da separação dos poderes,
Poder Legislativo, Judicial, Administrativo e Executivo, portanto. A constitucionalidade, quer dizer, nenhuma lei pode ser emitida, seja pelo Governo, pela Assembleia da República, ou mesmo nas Assembleias Regionais dos Açores e da Madeira, que ofendam a Constituição, tem a ver com a legalidade administrativa, isto é, a lei que nós falamos sempre. A administração do Estado só pode agir se tiver uma lei previamente escrita, que é esta questão da legalidade administrativa, e a independência do poder judicial. O poder judicial não está coartado, por isso é que tem órgãos próprios, que é o Conselho Superior da Magistratura, que superintende e fiscaliza os tribunais, e o Conselho Superior do Ministério Público, que superintende e fiscaliza o Ministério Público, que são órgãos independentes. Relativamente às funções do Estado, também está escrito, é a função política, que é a Assembleia da República, o Governo, as regiões autónomas, a Legislativa, que é a Assembleia da República, o Governo e as regiões autónomas, e a Jurisdicional, que é os tribunais. Basicamente, em grosso modo, é esta a Constituição. Depois, relativamente aos poderes do Presidente, curiosamente vemos em todos os debates da Assembleia que temos assistido, pouca gente a falar sobre os poderes do Presidente. E mesmo os jornalistas têm encaminhado muito as conversas para opiniões que fazem parte em exclusividade da ação do Governo. E isso cria alguma dissintonia, alguma entropia no conhecimento das pessoas que têm sobre os poderes do próprio Presidente. Os poderes do Presidente são muito limitados. Eles estão na Constituição da República entre o artigo 120 e 146 e passa, por exemplo, por marcar eleições, por exemplo, convocar extraordinariamente a Assembleia da República para se dirigir, em caso de uma intervenção que considera mais enérgica, mais musculada sobre um assunto concreto e que possa pôr em causa a unidade do Estado, portanto, dirigir mensagens à Assembleia da República, dissolver a Assembleia da República ouvindo previamente o Conselho de Estado, nomear o Primeiro-Ministro, exonerar e demitir o Governo, nomear os ministros sob proposta do Primeiro-Ministro e exonerar os ministros sob proposta do Primeiro-Ministro. Portanto, o Presidente da República não pode demitir qualquer ministro sem ser sob proposta. Tem que ser o Governo. Por exemplo, quando se fala desta grande celeuma à volta do Ministro da Administração Interna e da Ministra da Justiça, porque é que as televisões a perguntar aos candidatos o que é que fazia, não sei o quê. Não, e muitos candidatos eles não podem fazer nada. Sem a proposta do Dr. António Costa, o seu Primeiro-Ministro, da exoneração do cargo do Ministro, não pode fazer nada. Ponto. Pode fazer mensagens políticas. Pode ter influência. Exatamente, pode fazer a mensagem política, mas se tiver vontade de admitir, não pode. Pode dizer, olha, considero que não reúne as condições políticas para o exercício na opinião do Presidente. Segundo aqui um poder do Presidente, que é a fiscalização política do Governo. E o Primeiro-Ministro responde, olha, mas eu acho o contrário. E quem manda no meu Executivo sou eu. Portanto, ao seu Presidente, olha, meta a violinha no saco e vai cantar para outra freguesia, que nesta freguesia mando eu, não é? Portanto, basicamente é a questão. Outros poderes importantes também, nomear a Procuradoria-Geral da República sob proposta do Governo e também o Presidente do Tribunal de Contas sob proposta do Governo e o Chefe de Estado das Forças Armadas sob proposta do Governo. Portanto, quer dizer, pode não aceitar os nomes, mas tem que chegar sempre a um consenso com o Sr. Primeiro-Ministro. Relativamente às competências próprias dele, que é só dele, são originárias, por ser um órgão unipessoal, tem a ver com ser o Comandante Supremo das Forças Armadas, promulgar as leis ou vetá-las, declarar o estado de sítio da emergência, submeter a referentes as matérias de interesse nacional, pronunciar sobre todas as emergências graves sobre a vida da República. Muita gente questiona porque é que o Presidente fala muito. Fala muito porque tem essa prerrogativa. Pode-se pronunciar sobre toda a vida política portuguesa, portanto, não tem que pedir autorização ao Primeiro-Ministro para emitir a opinião sobre os assuntos que ele considera que fazem parte da esfera política da intervenção da República Portuguesa. Ponto final, não é? Requerer também a apreciação preventiva da constitucionalidade e recorrer à inconstitucionalidade de normas que sejam jurídicas. Pronto. E depois existe aqui um conjunto de 20 dias para promulgar, 8 dias para pedir ao Tribunal Constitucional para a declaração de inconstitucionalidade. Vamos passar um pouco por isso, são questões mais técnicas, com mais minudência, com mais omicron. Mas aquilo que é importante, e isso que acho que é de facto as pessoas têm que perceber, é que o Presidente da República deriva, como tu disseste, de um sistema português que é um sistema único,
que chama-se um sistema misto, semipresidencialista, isto é, existem dois polos, neste caso 3 polos importantes, que é o Presidente da República, a Assembleia da República e o Governo. Mas os 2 polos mais importantes é o Presidente da República e a Assembleia da República. Porquê? Porque o Governo deriva da Assembleia da República. Portanto, quando nós todos estamos a votar nas eleições legislativas... Não estamos a votar no Primeiro-Ministro. Não, é isso que é importante. Isso é importante falar. Não estamos a votar no Primeiro-Ministro. E mais, também pode ser, e isso em 2015 inaugurou-se essa questão em Portugal, que nunca tinha havido anteriormente. Foi o António Costa, não é? Quem formou o governo, o António Costa... Porque na Assembleia da República que era o segundo partido mais votado. Pois. Normalmente o Presidente dá ao partido mais votado a possibilidade de formar governo. Mas essa forma encontrada, que é constitucional, precisa depois esse partido mais votado a se apresentar à Assembleia da República com um programa de governo. Se o programa de governo for contrariado pela maioria dos deputados, o governo cai de imediato. Portanto, como em 2015 fez isso o presidente da altura, Cavaco Silva, nomeou o Dr. Passos Coelho, teve um governo, até foi o governo dos mais curtos da história portuguesa. Teve 2 semanas, segundo te recordas. Formou o governo, ao final apresentou o programa do governo e caiu. Pronto. Em que o Dr. António Costa, que era o segundo partido mais votado, apresentou, segundo exigências do presidente Cavaco Silva, um documento escrito com várias forças parlamentares a dizer assim, olha, eu apresento aqui esta configuração política da Assembleia da República e eu tenho a certeza que passa porque tenho este documento escrito pelos partidos a subscrever. Ou o Partido Socialista, ou o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda e o Partido Ecologista aos Verdes. É importante também não se esqueçam essa coisa. Pronto. Então, inaugurou-se a nova vida da democracia portuguesa, que é os segundos ficarem em primeiro, que é muita da técnica que existe em Penafiel, os segundos ficarem em primeiro, que é, como dizem os nossos colegas do Pandemónio, fartam. Mas eu já recebi um prémio dos Pandemónio, porque era o segundo melhor primeiro que havia no Novo Canal. Portanto, passando aqui, dando um abraço fraterno aos colegas do Pandemónio. Esta Constituição foi baseada numa Constituição alemã, que era a Constituição da República do Weimar, que era prévia à chamada Alemanha, de 1919, e do parlamentarismo da Constituição de Weimar e do semipresidencialismo do figurino francês de 1959, que se chama a Constituição Gaullista. O que é importante também, para que os seus telespectadores percebam desta dinâmica do semipresidencialismo? A personalização do governo centra-se na Assembleia da República, porque é onde a fiscalização do governo é onde responde politicamente ao governo. Existe uma autonomia do Presidente da República, do Presidente da República perante o governo. A formação do governo, a nomeação da investidura e a disciplina de voto de confiança é relativamente à Assembleia da República por parte do governo. E o que é importante aqui para o Presidente da República? É de eleição direta, Paulo. O Presidente da República, esqueçamos, e que os senhores telespectadores percebam, o Presidente da República não representa partidos nas eleições. O Presidente da República representa-se a ele próprio como um cidadão com idade superior a 35 anos, com escolaridade obrigatória. Portanto, quer dizer que o cidadão é que é candidato. Agora, se o partido A, o partido B ou o partido C apoia, não deverá nunca condicionar o poder do Presidente, porque ele supostamente emerge do povo para representar todo o povo. Exatamente, todos os portugueses. Portanto, é importante saber esta questão. Outra questão dos traços dos regimes presidencialistas, que é importante, é a questão da responsabilidade política do governo perante o Presidente da República também. Quer dizer que há uma dupla responsabilidade política do governo perante a Assembleia da República e do Primeiro-Ministro, que representa o governo, perante o Presidente da República, portanto, onde todas as quintas-feiras há aquela audiência no sentido de respeitar a independência institucional entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, embora com autonomia governamental. O governo não tem que seguir as orientações do Presidente da República.
tem que seguir aquilo que está aprovado na Assembleia da República, que é o seu programa do governo. E o Presidente tem a forma, se não gostar daquilo que é legislado, emite então um veto político, que volta novamente à Assembleia da República com uma recomendação, com os considerantes que fundamentam o veto político. E depois, a Assembleia da República, se por maioria absoluta disser, não, nós confirmamos aquilo que está aqui, o Governo ou o Presidente da República obrigatoriamente tem que promulgar aquele diploma. Para hoje, por exemplo, só uma técnica, após diplomas saídos da Assembleia da República, o Presidente da República tem 20 dias para fazer a promulgação, ou vetar. Relativamente ao Governo já são 45 dias. Tem um período de maior de latitude e de longitude para poder ponderar melhor essa questão. A questão que eu queria colocar também relativamente ao Presidente e à Assembleia da República é que o Presidente tem a grande bomba atómica da parte dele, que é a dissolução da Assembleia da República. Portanto, ouvindo o Conselho de Estado, se de facto puser em causa a unidade do Estado e o regular funcionamento das instituições, são conceitos jurídicos abstratos e depois de acordo com dinâmicas contextuais próprias à altura dessa decisão. Normalmente, aquilo que nós temos visto é que os presidentes dissolvem a Assembleia da República quando percebem que o quadro parlamentar poderá emergir de outra forma aquele que está. Dou-te um exemplo. Nós até tivemos um episódio até que deu grande celeuma, foi a demissão do governo do Dr. Santana Lopes, que tinha maioria parlamentar. E, portanto, e a seguir foi a primeira vitória do Partido Socialista com maioria absoluta na democracia portuguesa, com o Luís José Sócrates. Portanto, o Dr. Jorge Sampaio percebeu que havia uma grande animosidade e que a estrutura do Estado, a unidade do Estado, estava a ser posta em causa, sobretudo a coerência, a dinâmicas e o regular funcionamento das instituições, e decide, per si, convocar e demite o governo. Não é? Lembra-se que o Dr. Durão Barroso foi para a União Europeia, para a Comissão Europeia, e ficou aqueles 9 meses com o Dr. Santana Lopes, e que desses 9 meses foram 9 meses de riqueza política inolvidável, porque trouxe muitas coisas boas e trouxe muitas coisas más, sobretudo essas coisas más. Relativamente à questão da lei eleitoral, só queria dizer que o que respeita os Presidentes da República têm que respeitar uma lei eleitoral, que é o Decreto-Lei número 319/1976, que diz que se pode ser candidato com os tais eleitores, sejam portugueses, origem portuguesa até os 35 anos, e, sobretudo, tem aqui alguma questão, ter no mínimo 7.500 assinaturas, ou máximo até 15.000, e podendo dizer também aos nossos telespectadores que todos os candidatos, os 7 que estão agora em candidatura, podem desistir das eleições até 72 horas antes da data das eleições, que é 24 de janeiro, portanto até dia 21 de janeiro podem desistir das candidaturas, bastante só uma declaração por escrito e reconhecida pelo notário, e sobretudo dizer a todos e à Latra uma coisa, como democrata, que não gostei, que estamos em campanha eleitoral, existe o artigo 46 diz que é a igualdade de oportunidades das candidaturas, e não gostei, acho que fica muito mal esta questão, que é haver, independentemente do gosto que eu tenha por esse partido ou por essa pessoa, haver em plena campanha eleitoral uma televisão nacional com uma dimensão nacional fazer um programa em que, direcionado para uma candidatura, no sentido de a colocar em crise e a sua credibilidade pública. Eu acho que tanto à esquerda como à direita isso não se faz. Porque estamos em plena campanha eleitoral, existe um artigo que é a igualdade de oportunidades de candidaturas, e não me venham dizer agora que essa candidatura não fica em desfavor em relação às outras, quando teve um programa em prime time a dizer determinadas, ou afirmar determinado tipo de traços de poder que estão nesse partido, que eu não vou nomear, e nessa candidatura que também não vou nomear, no sentido de não ser como essa televisão nacional, para garantir a igualdade a todos os candidatos, mas devia-se respeitar a lei, Paulo. E nesse caso, ficamos por aqui. Ficamos, agora vamos esperar que os candidatos... É importante que esta explicação, porque realmente às vezes vê-se, mas porque é que não é? E não, temos que realmente respeitar a lei, porque a lei é o garante da justiça. A lei é a baliza, é aquilo que nos limita,
Se não houvesse leis, Paulo, nós virmos, nós estamos a balcanizar muito a nossa sociedade, entre os bons e os maus, entre os puros e os impuros, entre os brancos e os pretos, entre as pessoas que são boas e que são os bandidos. Esta divisão que está a ser construída, estas trincheiras que estão a ser construídas na sociedade portuguesa, vão trazer feridas extraordinariamente importantes no relacionamento pessoal. Sobretudo uma questão que é a tolerância. A tolerância é extraordinariamente importante. E sem tolerância nós não conseguimos ouvir ninguém. E se não ouvirmos, vamos estar permanentemente em litígio, em guerra, onde nós, violando a própria Constituição, que é uma Constituição compromissória, de procura do próprio compromisso. Mas todos os candidatos têm o direito de não gostar da Constituição. Todos os candidatos têm direito a propor que seja feita alterações à Constituição, desde que depois sejam discutidas em Assembleia da República e a maioria dos deputados assim aceite. Agora, já não é aceitável qualquer candidato utilize também todas as fontes de informação que tem e esta massificação da imagem e da palavra para ser também fazer um incitamento ao rancor, ao ódio, à incapacidade de resolução dos litígios através do consenso e da procura do compromisso, seja independentemente de qual candidato. Há mentira permanente, há manipulação, há recolha das inverdades, no sentido de confundir, de criar falsos cenários, porque isso, qualquer candidato irá no futuro, se for ele, ou depois o máximo representante que é o chefe da nação, irá, todas essas atitudes que está a tomar agora, todo esse comportamento vai ter efeito ricochete, vai ter efeito bumerangue, porque todas as palavras que ele lançar são como as pedras, nunca mais as vai recolher. Bem, Paulo, ficamos por aqui hoje, esperemos para a semana com o Data Vénia e os candidatos. Possivelmente iremos ter mais especiais Data Vénia, porque teremos que nós temos que passar até sexta-feira. Temos que passar até sexta, portanto, já sabe, pode ver e rever, tudo em novanoticias.pt. Uma boa noite e até breve. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.